Então, hoje, a nossa peça do dia é o recurso de revista. Então, o recurso de revista, ele tem algumas peculiaridades bem específicas, na verdade, para esse recurso. Primeiramente, a gente vai fazer, então, um momento de aula para retomar alguns conceitos sobre o recurso de revista e depois a gente faz a análise do caso concreto e verificar quais serão as teses e como vamos colocar isso em forma de petição escrita, tá? Então, primeiro ponto, para a gente se situar nessa regra processual, onde que está o recurso de revista? O recurso de revista, ele vai ser o recurso cabível contra o acórdão do TRT. Então, nós ingressamos com uma reclamação trabalhista, com uma ação trabalhista por meio de uma reclamação. Temos a contestação, a sentença. Da sentença, interpusemos recurso ordinário para o TRT, que foi essa última peça que nós fizemos. O TRT vai analisar o nosso recurso ordinário e vai proferir um acórdão. O acórdão do TRT, ele pode ser objeto de recurso. E o recurso cabível é, então, o recurso de revista. O recurso de revista, ele vai ser, então, um recurso contra uma decisão, um acórdão do TRT, e vai ser dirigido, na verdade, quem vai analisar esse recurso de revista é o TST, o Tribunal Superior do Trabalho. Só que na organização judiciária da Justiça do Trabalho, nós sabemos que nós temos, em primeiro grau, as varas do trabalho, né? Os juízes do trabalho. Em segundo grau, nós temos os TRTs, os Tribunais Regionais do Trabalho, nossa pirâmide, né? E no último grau de jurisdição, nós temos o Tribunal Superior do Trabalho. E o Tribunal Superior do Trabalho é, então, o último grau de jurisdição da Justiça do Trabalho. Ele é a mais alta corte da Justiça do Trabalho. Por isso que não é qualquer recurso que pode chegar ao TST. Então, quando a gente for pensar em recurso de revista, que é dirigido para o TST, nós vamos lembrar que ele é a mais alta corte da organização judiciária da Justiça do Trabalho. E isso significa que não é qualquer recurso de revista que pode chegar no TST. Não sei se vocês lembram, mas quais então são as hipóteses de cabimento para o recurso de revista na Justiça do Trabalho? Então, eu coloquei aqui, primeiramente, né? Cabimento, cabível contra um acórdão do TRT. E agora, o ponto principal é que no recurso de revista, nós não vamos poder discutir fatos. Por ele ser a mais alta corte, não pode chegar ao TST discussão sobre fatos, sobre peculiaridades daquele caso em concreto. Se houve ou não houve hora extra, se houve ou não houve a trabalho em horário noturno. Então, esses detalhes, essas peculiaridades de cada caso em concreto, elas não podem ser levadas para a Justiça do Trabalho em recurso de revista. Não pode ser levado ao TST. Somente poderá ser levado ao TST, ou seja, somente poderá ser objeto de recurso de revista questões relacionadas a direito. Então, somente vamos poder discutir direito. Provas e fatos não serão objeto de recurso de revista. Como assim, professora? Direito. Por exemplo, assim, dá um exemplo aqui de recurso de revista, tá? Qual é a base de cálculo do adicional de insalubridade? Vejam que eu não estou falando aqui de uma questão de fatos ou provas. Eu estou tratando de uma questão de direito. Qual é a interpretação que deve se dar ao artigo que trata do dano moral na CLT após a reforma trabalhista? É constitucional ou inconstitucional? Então, aqui eu estou tratando de uma questão de direito, aquela tabelação de dano moral, né? A partir do salário do empregado, como estava, né? Agora previsto na CLT. É lícito ou ilícito? Qual é a interpretação da lei? Então, essas questões que envolvem direito puramente é que serão levadas ao TST. Claro, né, gente, que a decisão sobre essas questões de direito, essa decisão vai influenciar o caso em tela, óbvio.
né? Mas não que esse recurso esteja rediscutindo a questão das provas daquele processo, os fatos específicos, se é devido ou não a equiparação salarial, se tinha ou não a mesma produtividade, entendem? Não vai ser, nós não vamos poder entrar nesse mérito de fatos em recurso de revista, apenas analisar questão de direito, tá? Muito importante isso. Tempestividade, então o prazo será de 8 dias, salvo para a Fazenda Pública e Ministério Público do Trabalho, que possuem prazo em dobro. Então, qual é a hipótese de cabimento? Na verdade, as hipóteses de cabimento, elas vão depender do procedimento no qual tramita esse processo, essa ação trabalhista. Nós temos uma diferenciação sobre os possíveis cabimentos de recurso de revista nos processos que tramitam no procedimento ordinário e no procedimento sumaríssimo. Nós vimos isso lá em processo do trabalho, mas eu vou, claro, relembrar aqui com vocês, tá? Então, no recurso de revista, no procedimento ordinário, a gente tem hipóteses mais amplas de cabimento. Nós vamos poder interpor recurso de revista quando o processo, a ação tramitar no procedimento ordinário, quando houver divergência jurisprudencial e violação à lei ou à Constituição Federal. Então, vejam que vasta possibilidade de recurso de revista. Divergência jurisprudencial a gente vai ter, por exemplo, quando dois TRTs diferentes decidirem, ou duas turmas do mesmo TRT, decidirem de forma diferente sobre a mesma matéria. Então, uma turma entende que permanecer aguardando o transporte fornecido pelo empregador configura hora extra. E a outra turma entende que permanecer aguardando o transporte do empregador dentro da empresa não configura hora extra. Então, para o mesmo tema de direito, eu tenho duas decisões, duas posições jurisprudenciais, seja dentro do mesmo tribunal, seja em tribunais diferentes. Então, nesse caso, há uma divergência, caberia, então, o recurso de revista, se essa ação tramitar no procedimento ordinário. Então, divergência jurisprudencial de norma federal, de outras normas, divergência entre TRTs, ou dentro do mesmo TRT, né? E também violação de lei federal. Aí sim, né? Houve uma violação, vamos supor, tivemos aí um problema processual, no qual, no curso do processo, se violou um direito líquido e certo, por exemplo, a ampla defesa, o contraditório, e aí violaria um dispositivo de lei federal, que permite, vamos supor assim, gente, ó, o juiz indeferiu a contestação oral em audiência, tá? Vejam com grande violação, né? Porque a CLT prevê que a contestação será protocolada nos autos até a hora da audiência ou será aduzida de forma oral em até 20 minutos. Então, se o juiz indeferir, por exemplo, a possibilidade de apresentação da contestação de forma oral na audiência, é uma violação literal à lei federal, correto? Então, nesse caso, caberia lá na frente um recurso de revista por conta de uma violação literal à lei, enfim, nesse sentido, tá? E também afronta a Constituição Federal, por exemplo, casos assim, bastante claros, uma violação ao direito de férias, à licença maternidade, à reintegração de gestante, nessas situações em que o próprio dispositivo, a própria Constituição Federal já estabelece o direito, tá? Então, aqui é sempre bom lembrar que violação à Constituição Federal, a gente vai alegar em recurso de revista e não em recurso extraordinário, tá? Mesmo que seja violação direta à Constituição Federal. Então, nesses casos, caberá recurso de revista no procedimento ordinário. Já no procedimento sumaríssimo, as hipóteses são bem mais restritas. Porque no procedimento sumaríssimo, além de eu não poder rediscutir provas e fatos peculiares ao caso em concreto, eu também não posso tratar de questões de divergência jurisprudencial. Então, olhem que complicado. Se tiver uma turma, um TRT que decidiu de forma diferente do meu e eu não vou poder utilizar o acórdão daquele TRT para um recurso de revista.
se o processo tramitar no procedimento sumaríssimo. Então, quais são as possibilidades? Artigo 896, parágrafo 9º, né? Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente será admitido recurso de revista por contrariedade à súmula de jurisprudência, súmula do TST, súmula vinculante do STF ou violação direta à Constituição Federal. Então, eu não vou poder tratar aqui de divergência jurisprudencial, somente violação de súmula e Constituição Federal. Vejam como é restrita a hipótese de cabimento no procedimento sumaríssimo, tá? Por que é importante entender isso? Eu até trouxe no caso hoje, da aula de hoje, uma hipótese em que há mais teses a serem recorridas, porém, como se trata de recurso de revista, a gente não vai poder recorrer. Então, é bom a gente sempre identificar, é um recurso de revista. Então, mesmo que eu esteja inconformada com vários daqueles tópicos do acórdão, eu não posso recorrer, teoricamente, né, para rediscutir provas e fatos. E aí, dependendo do procedimento, a minha hipótese de cabimento também se restringe mais ainda. Com relação ao preparo desse recurso de revista, para reclamar da mesma coisa, né, custas e depósito, para o reclamante, somente se for vencido, se não tiver justiça gratuita. Um detalhe aqui, gente, agora que nós já interpusemos um RO, né, já foi feito o pagamento de custas pela reclamada, prestem atenção aqui em mim. Vamos supor que a reclamada já pagou as custas no RO que ela interpôs. E agora saiu a decisão do TRT, o acórdão foi publicado. E a parte, a reclamada, quer recorrer novamente. E agora ela quer recorrer para o TST por meio de um recurso de revista. Se ela já pagou custas no recurso anterior, ela não precisa mais pagar. Porque as custas, elas são pagas uma única vez pelo vencido. Ou no momento que ele interpõe o primeiro recurso, ou ao final, caso ele não tenha interposto o recurso no curso do processo. Como ele já pagou custas no recurso ordinário, vamos supor, né? Não precisaria pagar as custas aqui. Só um detalhe, eu não estou falando aqui de depósito recursal. Eu estou falando de custas. Tá? O depósito recursal vai ser sempre pago até atingir o valor da condenação, sempre limitado ao teto do recurso que a gente vai estar interpondo. Além disso, o nosso recurso de revista, ele tem alguns requisitos, pressupostos de admissibilidade diferenciados que vão precisar estar destacados naquela folha de rosto. Na folha de rosto do RO, a gente já destaca, quando é o caso da reclamada, né, o depósito recursal e as custas. Vocês já fizeram isso, inclusive eu já corrigi a maioria dos recursos, né, a maioria estava muito bem feito. Então, a gente já destacou custas e recolhimento também de depósito recursal. No recurso de revista, a gente vai ter mais ainda, nós vamos ter mais outros requisitos, pressupostos de admissibilidade para serem apontados. O primeiro deles é a transcendência. Lembram que quando a gente viu transcendência, eu falei para vocês substituírem a palavra transcendência por relevância. Para, assim, eu digo isso, não substituir. Já vai, tá, Humberto? Não substituir de forma literal, né, gente? Só para compreender melhor o conceito dessa transcendência, tá? É relevância. Então, a transcendência, ela vai significar a relevância. Porque nós estamos vendo aqui um recurso para a mais alta corte. Então, só pode chegar ao TST o que tiver relevância. E o que é relevância para o TST? Está no artigo 896-A, parágrafo 1º. Então, a lei já estabeleceu o que é relevante para chegar ao TST. Quais situações que ficarão caracterizadas aí a transcendência, que é o nome desse requisito? Primeiro, transcendência econômica pelo elevado valor da causa. Então, se a causa tiver aí um elevado valor, ela tem sim relevância, tem sim transcendência para que chegue ao TST. Transcendência política. Quando a gente fala de transcendência política, nós estamos falando que houve
um desrespeito político entre as instâncias, tá? Não política no sentido politicagem, né? Mas uma política de estrutura. Existe uma questão relevante sobre a política de estrutura dentro da própria Justiça do Trabalho. Como? Como assim? Por exemplo, eu tenho uma súmula do TST, vejam bem, súmula do TST, que diz X. Aí, o juiz, a turma do TRT, julga Y. Então, vejam que o TST já sumulou o entendimento e o TST é a instância superior. Não pode, então, o TRT, que é a instância inferior, querer contrariar essa súmula do TST, porque isso é um desrespeito político entre as instâncias, compreendem isso? Por isso que essa é a transcendência política, então é um desrespeito às instâncias, tá? A transcendência social vai se tratar quando houver, naquele caso, naquele recurso, uma matéria que vai tratar de um direito social constitucionalmente garantido, um direito a férias, um direito ao descanso do empregado, algo que viole um direito social constitucionalmente garantido. E a transcendência jurídica é uma que vem sendo bastante utilizada em recursos de revista após a reforma trabalhista, que é com relação à existência de dúvidas com relação à aplicação de determinado direito. Então, vemos que a CLT, ela trouxe diversas novidades legais com a reforma trabalhista. E muitas dessas novidades legais são conflitantes com o ordenamento, com a Constituição Federal, com a própria CLT, nos termos anteriores à reforma trabalhista. Então, muitos pontos estão pendentes de interpretação e cada juiz, primeiramente, vai interpretando conforme, né, o seu convencimento e, sucessivamente, os tribunais regionais também vão acabando decidindo conforme seu próprio entendimento. Só que chega uma hora que um TRT decide de um jeito, um decide de outro, outro decide de outro, o outro decide de outro, que tem um momento que o TST precisa uniformizar, pacificar esse entendimento, porque não se sabe qual é a interpretação correta a ser dada àquela norma, tá? Por exemplo, a questão agora que está bem em alta e de discussão é a jornada 12/36, sobre a questão de ser compensado feriados e domingos, né? Ser compensado prorrogação de horário noturno. Então, cada TRT está decidindo de um jeito. E aí precisa haver um recurso de revista em um processo que tratar desse tema, para que chegue ao TST essa matéria e o TST possa analisá-la. E essa é a transcendência jurídica. Existe uma questão nova, algo novo que ainda não foi pacificado. Um outro requisito, então, transcendência, um dos requisitos que a gente vai precisar destacar no nosso recurso, tá? Um outro requisito é o pré-questionamento. Por óbvio, a gente não pode chegar no TST com uma questão nova que sequer foi suscitada em instância anterior, certo? Por isso que nós vamos precisar identificar que houve sim pré-questionamento da matéria. E por último, um dos pressupostos importantíssimos do recurso de revista é a exposição clara da contrariedade ou violação. Então, quando a gente for descrever as nossas razões de recurso, isso a gente vai ver logo mais quando formos analisar o caso de hoje, nós vamos precisar deixar bem destacada a divergência entre súmula e a decisão do acórdão, entre a divergência jurisprudencial entre os TRTs, seja qual for a divergência, a violação, a contrariedade, a gente precisa deixar um destaque para essa divergência e não falar de forma genérica. Houve divergência. Não, eu preciso destacar bem assim, ó, gente. A CLT diz no artigo, né? Dispõe no artigo tal, que cola o artigo. Nesse caso, a gente vai transcrever, tá? Transcreve o artigo. A decisão, o acórdão, respeitou acórdão, entendeu por julgar, tal, no sentido de cola o pedacinho ali do acórdão que decidiu. Conforme se observa, houve divergência, desrespeito, entendem? A gente vai precisar demonstrar bem claramente a contrariedade
ou a violação, a súmula, ou a lei federal, ou a Constituição que acontecer ali naquele caso. E esse é um grande pressuposto de admissibilidade desse recurso, tá? Mauro Camargo, brasileiro, propôs reclamação trabalhista pelo rito sumaríssimo, em face de sua ex-empregadora, indústria petroquímica Transforma Ouro e Glamour Limitada. O reclamante apresentou pedidos líquidos, postulando equiparação salarial com Janice Medeiros, a qual laborava na mesma função, mas recebia R$500 a mais do que ele, bem como requereu o adicional de periculosidade calculado sobre o salário recebido. A reclamada sustentou que as diferenças salariais não eram devidas, porque o paradigma tinha maior produtividade que o reclamante e que não havia periculosidade. No entanto, o laudo foi juntado pelo perito nomeado e constatou a periculosidade. Foi proferida a sentença, deferindo o pagamento das diferenças salariais perseguidas em razão da equiparação salarial, bem como o adicional de periculosidade, calculado sobre o conjunto das parcelas salariais do reclamante. O juízo arbitrou como valor da condenação a quantia de R$10.000 e como custas processuais o importe de 2% sobre o valor da condenação. Contra a sentença, a reclamada interpôs recurso ordinário, impugnando integralmente a sentença. No entanto, a decisão do tribunal negou-lhe provimento ao recurso. Na qualidade de advogado, formule a peça cabível para a defesa dos interesses da reclamada. Primeiramente, sabemos que nós vamos, então, interpor um recurso defendendo a reclamada. Tá? Alguns aspectos importantes que temos aqui. Primeiro, reclamação trabalhista pelo rito sumaríssimo, procedimento sumaríssimo. Então, já sabemos que as hipóteses são mais restritas ainda. Primeiro ponto, temos duas teses aqui sendo debatidas nesse caso, nesse texto. Primeira tese é a questão das diferenças salariais em razão de equiparação salarial. Ocorre que essa tese não poderá ser objeto do nosso recurso de revista, porque se trata em análise de provas e fatos e não de questão de direito. Por isso, é uma pegadinha, né? Numa prova, por exemplo, uma pegadinha não pode ser objeto de recurso. Nós temos, no entanto, uma outra tese que se trata de base de cálculo para adicional de periculosidade. Como nós estamos tratando aqui de um recurso, de um processo que tramita no procedimento sumaríssimo, sabemos que temos algumas poucas hipóteses de interposição de recurso de revista, que são violação à súmula e direto à Constituição Federal. Violação à súmula e à Constituição Federal. Ou seja, isso aqui deve estar ou sumulado ou na Constituição Federal. Já sabemos que para a gente poder recorrer disso, vai ter que ter ou uma súmula tratando ou vai estar previsto na Constituição, senão a gente também não pode recorrer. Mas está, tá, gente? Isso aqui tem previsão na súmula 191 do TST. Vocês já podem anotar. Alguns pontos importantes também. Primeiro, cabimento. Já vimos o que vai caber, então, a tese cabível é somente a base de cálculo para adicional de periculosidade, porque é um entendimento sumulado. Já vamos analisar o que, tá? Vamos ver a questão de custas e depósito recursal. Temos aqui no caso que a reclamada interpôs anteriormente um recurso ordinário. Cadê aqui? A reclamada... Contra a sentença, a reclamada interpôs recurso ordinário. Nesse caso, quando ela interpôs recurso ordinário, ela já pagou o valor da condenação limitado ao teto, né? Só que temos aqui que o valor da condenação é R$10.000. É menor que o teto. Então, significa que ela já pagou todo o valor da condenação. Então, ela não precisa mais pagar porque o depósito recursal já está garantido, o valor da condenação já está garantido, então não precisa mais apresentar guia, mas vai ser preciso destacar isso no nosso recurso, tá?
Depósito recursal, já previamente recolhido quando da interposição do recurso ordinário e cujo valor da condenação encontra-se integralmente garantido. Tranquilo, já está totalmente garantido o valor da condenação. Custas. Se a reclamada já interpôs recurso ordinário, ela já fez também o recolhimento das custas processuais, então também não vai precisar pagar custas nesse recurso. Já coloquei assim, de propósito, para trazer outras hipóteses, né? Outras situações com relação a custas e depósito, para sair do habitual, tá? Então, vamos ver como colocar isso tudo numa petição. Deixa eu abrir aqui o modelo que eu compartilhei com vocês. Peraí. O que está acontecendo? Agora sim, agora vai dar. Recurso de revista. Aqui. Ó, nós vamos primeiro... Eu coloquei aqui, vou primeiro pelo meu, tá? Nós vamos primeiro fazer o endereçamento ao presidente do tribunal recorrido. Então, primeiramente, a folha de rosto vai seguir a mesma lógica, tá? Uma folha de rosto, uma folha de razões. Na folha de rosto, nós vamos endereçar ao presidente do tribunal que proferiu a decisão recorrida, o acórdão recorrido, né? Então, aqui não aponta qual foi o tribunal, tá? Só então vamos endereçar ao presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 3 pontinhos região. Número do processo, partes, fulcro, número da peça. Vamos indicar aqui os pressupostos de admissibilidade. Letra A, vamos primeiro indicar, né? Encontram-se presentes todos os pressupostos de admissibilidade. Quais sejam? A gente vai colocar, dentre os quais se destacam, vamos indicar. Letra A, depósito recursal, vamos explicar que já foi integralmente garantido. Custas, vamos explicar que já foram recolhidas na interposição do RO. Pré-questionamento, especificar que a matéria já foi debatida na instância anterior. Transcendência, e aí a gente vai indicar qual a transcendência desse caso específico. Aqui, nós temos uma violação à súmula. Qual é a transcendência aqui, gente? O TRT violou uma súmula, proferiu uma decisão em desacordo com uma súmula. Qual é a transcendência aqui? Quem é que vai acertar? Transcendência econômica, política, jurídica ou social? Jurídica, né, prof? Transcendência política, exato. Então, a gente vai indicar transcendência política uma vez que... vamos deixar bem explicadinho. Por fim, vamos requerer o recebimento do recurso, a intimação da outra parte para apresentar contra-razões em igual prazo de 8 dias, se quiser, né? E a remessa dos autos ao TST para apreciação das razões de recurso. Nas folhas das razões, na folha de razões de recurso, vamos endereçar ao TST e vamos adentrar nas razões de recurso. Preliminar e prejudicial não temos nesse caso, vamos adentrar no mérito. E aqui entra um pouquinho mais de diferença das outras petições que temos feito até agora. Então, até agora, todo mundo que transcreveu o artigo, no parágrafo do direito, eu fiz uma observação na correção. Olha, evitar ficar transcrevendo o artigo e dar prioridade para, com as suas próprias palavras, especificar o que o artigo diz. Porém, o artigo 893 estabelece que... tarararará, e não só colar o artigo ali, né?
Porém, aqui no recurso de revista é diferente. Aqui no recurso de revista, nós vamos precisar transcrever o artigo. Então, vamos começar assim. Isso aqui em amarelo, gente, deixar bem claro, não é título. Não é para usar isso de título na peça, tá? Isso aqui é uma orientação para vocês. Isso aqui não existe, tá? Depois vocês vão apagar tudo e vai ficar assim. É só uma orientação. Então, num primeiro parágrafo, nós vamos explicar a decisão. Vamos primeiro colocar aqui, né? Tese. Então, vamos botar aqui da base de cálculo como exemplo, tá? Do adicional de periculosidade. Então, num primeiro parágrafo, nós vamos tratar sobre o que o acórdão decidiu. Ó. O egrégio, Tribunal Regional do Trabalho, da 12ª da tal região, julgou a respeito da base de cálculo adicional de periculosidade, que este deveria incidir sobre todos os valores recebidos pelo empregado, tal, e ali vamos especificar qual foi a decisão. No segundo parágrafo, nós vamos indicar qual é o cabimento do recurso. Por que cabe recurso quanto a isso? Vamos indicar assim, tal decisão caracteriza claramente violação à súmula desta Suprema, né, Corte do Tribunal Superior do Trabalho, Suprema Corte Trabalhista, enfim. A gente vai demonstrar que houve violação à súmula. Porém, ainda não vamos transcrever a súmula. Aí, no terceiro parágrafo, nós vamos indicar. Isso porque a súmula tal do TST estabelece que a base de cálculo para o adicional de periculosidade é o salário base do empregado. Vejamos, e aí nós vamos colacionar. E aqui, gente, olha, nesse primeiro parágrafo, nós não temos o acórdão, né, para transcrever. Então, a gente vai usar esse símbolo aqui, ó, tá? A gente vai usar esse símbolo aqui, essa forma, já que não tem como a gente transcrever, porque não temos o acórdão, no caso, é fictício, né? Mas se tivesse, a gente ia colacionar a decisão com recuo, letra menor, espaçamento 1 e tal. Então, num terceiro parágrafo aqui, vamos fazer a indicação do que a súmula diz. E aí, vamos colacionar a súmula aqui. Depois, nós vamos fazer um quarto parágrafo. E ali nós vamos apontar por que houve a violação. Vamos fazer como se fosse um nexo de causalidade, né? No entanto, apesar de o referido artigo ou súmula dispor que a base de cálculo do adicional de periculosidade deve ser o salário base do empregado, o acórdão, respeitoso acórdão da região, posicionou-se de forma diversa, entendendo que deve ser todos os valores recebidos pelo empregado. Então, vai ficar bem repetitivo mesmo para demonstrar que nós não estamos discutindo fatos, e sim contrariedade, violação política que diz respeito à súmula. Depois, nós vamos fazer um último parágrafo de fechamento. E aí, nós vamos indicar, assim sendo, considerando que a base de cálculo, conforme preceituado em súmula, deve ser o salário base do empregado e não todos os valores recebidos pelo empregado, conforme decidiu o tribunal. A decisão deve ser revista para formalizar o entendimento, no sentido de que, para alinhar a decisão à súmula deste tribunal. E aí vamos fazer um parágrafo de conclusão. Nós já vamos ler ali, vai ficar mais claro para vocês. Estou só explicando, por enquanto, uma base, tá? E, por fim, requerimentos finais. E aí nós vamos pedir aqueles requerimentos finais que nós já fizemos, né? Pedindo o conhecimento do recurso, provimento para fins de reforma do acórdão dos termos do recurso ordinário. Do recurso de revista, desculpa. E aí, finalização da peça. Agora eu vou pegar o modelo e vamos fazer a leitura para compreender como vai ficar. Excelentíssimo senhor, doutor, presidente do Egrégio Tribunal do Trabalho da tal região, número do processo, recorrente, partes, fulcro, nome da peça,
encontram-se presentes todos os pressupostos de admissibilidade deste recurso, dentre os quais se destacam, ó, depósito recursal, já, e aí nesse nosso caso hoje nós vamos indicar, né, já recolhido integralmente quando da interposição do recurso ordinário, custas processuais já recolhidas na interposição do recurso ordinário, pré-questionamento, a matéria objeto deste recurso está pré-questionada, visto que foi tratada no acórdão impugnado. Transcendência, a causa oferece transcendência, e aí a gente vai especificar com relação à transcendência política, uma vez que houve violação de súmula do TST. Vamos indicar, e aí com base no artigo 896A. Por fim, requer o recebimento, a intimação da outra parte, a posterior remessa ao TST, finalização. Então, aqui dá para visualizar bem direitinho como vai ficar, né? Os 4 pressupostos de admissibilidade destacados. Folhas de razões. Nas folhas de razões, nós vamos adentrar direto no mérito, porque não temos preliminares e nem prejudiciais. E aqui vai ficar assim, ó. Aquele primeiro parágrafo que eu comentei com vocês, ó. O Egrégio Tribunal Regional do Trabalho julgou. Segue o trecho da decisão. E aí vamos botar entre parênteses 3 pontinhos, como se a gente estivesse colacionando a decisão. Tal decisão caracteriza violação à súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Cada um desse aqui é parágrafo, tá, gente? Ó, aí terceiro parágrafo. A súmula estabelece o seguinte, aí a gente transcreve a súmula. Apesar de a súmula dispor que isso, o tribunal posicionou-se de forma contrária, estabelecendo aquilo. Essa quinta aqui é opcional, se quiser dar uma elaborada a mais, pode elaborar. E no fim, diante do exposto, requer a reforma da decisão para... E aí a gente vai pedir a reforma da decisão nesses termos e depois requerimentos finais.